Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia dedicar ao Senhor e nele a gente poder meditar em sua palavra. A nossa meditação está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, né? E a gente, você que já vem nos acompanhando, a gente vem fazendo aí uns devocionais diários, seguindo uma sequência aí da Bíblia, né? Um desafio imenso para que a gente possa tocar o teu coração, né? A gente tenta tocar o teu coração por meio da ação do Espírito Santo na nossa vida. A ideia aqui é te despertar, é fazer, se você ainda não tem fé inicialmente, mas fazer você inicialmente ter curiosidade para que se debruçando na palavra do Senhor, através da leitura, e principalmente você colocando seus ouvidos dispostos a ouvir com atenção aquilo que o Senhor tem dito ao longo dos tempos para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que Ele reservou, tu ser tocado, tu está entre aqueles que efetivamente o Senhor já reservou, né, já separou, dentro daquilo que é a sua soberania. Aí vai começar já aquele, não, o Senhor não escolhe, é o homem que tem que ter o livre-arbítrio e tal. Bem, cada um tem todo o direito, tem até fundamentos, tem até, vamos dizer assim, passagens na Bíblia que o levam a raciocinar dessa forma. Não vou que eu crucificar ninguém, mas a gente transmite a mensagem de acordo com o que o nosso coração recebeu do Senhor, lá dentro do nível de entendimento, nível de sabedoria, nível de, vamos dizer assim, de consciência da palavra. Mas se o irmão pensa diferente, e esse diferente faz com que ele caminhe na palavra do Senhor, buscando verdadeiramente entender, estar com Ele, criar relacionamento, criar intimidade, levar a salvação para a sua vida, oferecer essa salvação também para a sua casa, que às vezes se encontra completamente do Senhor, levar para as outras pessoas, evangelizar. Quem sou eu para dizer que ele está errado no entendimento dele? Não. Eu espero eu não estar errado no meu entendimento. E ele também não está errado no entendimento dele, já que todos nós andamos e buscamos verdadeiramente servir ao Senhor. Então esse é o nosso propósito de despertar aqui, para que você realmente, em algum momento da sua vida, se você ainda não conhece, ainda não vive suas maravilhas, ainda não entendeu que o sangue dele foi derramado naquela cruz, e quando ele diz telestai, a palavra agora em grego aí, a gente tentou trazer ela aqui, mas acabou ficando meio confuso, mas uma palavra dizendo que está consumado, se ele diz está consumado, e você ainda não entendeu isso, ainda não foi banhado pelo sangue dele, ainda não foi lavado, ainda não foi, vamos dizer assim, renovado por sua palavra, e ainda não sente seu coração o desejo de estar com Cristo Jesus, realmente isso é preocupante. Porque ainda ontem, assim, uma triste notícia de um colega de Fossa, que eu tive muito pouco contato lá no início da minha caminhada, quando eu entrei na Fossa, ele aqui já estava. Depois, a um certo momento, ele saiu da Fossa, porque encontrou, vamos dizer assim, portas melhores, ambientes melhores, maior possibilidade de ser feliz, principalmente financeiramente, né? Uma construção de uma vida mais sólida, tendo em vista que aqui não é um lugar ruim, mas comparado com outros lugares, principalmente competência federal, aqui está muito aquém, né? Muito aquém. O nosso final já é praticamente início de muitas carreiras, então ele foi. Mas aí, Deus aprovei ele praticamente, se não completou 50 anos, mas completando 50 anos, Deus aprovei levá-lo aí com uma série de turbulências, intercorrências, danos à sua saúde. Deus resolveu levar. Não lembro, não sei se efetivamente ele já descansava no Senhor, descansava no sentido de ter se encontrado na paz de Cristo, né, na sua palavra, ou seja, ter confessado seus pecados. Assim eu espero, porque assim eu dizia ontem, aquele que ainda não fez, é bom fazer, porque na hora que os olhos fecharem e que o ar já não mais passar pelos seus pulmões, aí certamente a sua possibilidade de ter um encontro verdadeiro com o Senhor não haverá um encontro de paz, porque o seu encontro será apenas para a justiça diante do grande trono branco do Senhor. E aí lá nesse trono, que é bem diferentemente do tribunal de Cristo, aí eu garanto, aí eu não, mas a palavra do Senhor garante, e eu testemunho dessa palavra, certamente será para condená-lo a choro e ranger de dentes. E é isso que a gente vem trabalhando aqui diariamente, tentando, vamos dizer assim, te despertar para algo diferente, tentando despertar para uma caminhada de vida eterna, para uma consciência. Empresta os teus ouvidos ao Senhor, deixa Ele trabalhar nele, deixa o Espírito Santo agir e simplesmente aceita ser levado. A gente aceita ser levado por tantas imundícias, por tantas imoralidades, por tantas situações que não nos faz crescer diante do Senhor, né? E a gente acha isso bom, a gente perde tempos, horas, semanas, dias, e ainda assim a gente tem grande resistência quando a gente ouve a palavra de Deus, porque acredita que a palavra de Deus nos conduzirá para uma vida terrena bastante, vamos dizer assim, chata, né? Porque a gente está acostumado a churrascadas no meio de muita bebedeira, está acostumado a sorrir, gargalhar no meio de uma porção de piadas, de palavras e de pensamentos indecentes e morais. A gente está acostumado a falar da vida dos outros no sentido dos fracassos, das traições, das mentiras. Então, esses assuntos, quando a gente efetivamente está agora no Senhor, já não tem mais espaço. O que a gente busca é louvar, aprender sobre a sua palavra, e aí aos olhos humanos isso parece ser não só chato quanto louco, confirmando que a palavra de Deus nos diz que as coisas de Deus são loucura para os homens, para os sábios, tá certo? Que introdução longa, né? Mas é assim mesmo. A nossa meditação de hoje está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, e a gente vai fazer a marcação no versículo 1. E ele diz assim: aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Aqui o cenário ele é simples, né? O cenário é simples. É um cenário em que o exército de Israel sai para a batalha, sendo comandado por Joabe,
né? E essa batalha já vem até ali do capítulo 19, que a gente já viu isso no devocional de ontem, né? Lutas que vence inclusive ali os sírios se afastaram completamente de oferecer ajuda ao longo do tempo para os amonitas, já que o próprio Davi venceu e expulsou os sírios, matando ali capitães do seu exército, vencendo Hadadeza. Então, é uma série de coisas. Mas o que marca aqui inicialmente é que esse capítulo ele vai passar por uma série de capítulos lá do livro de Samuel. Você pode ir no capítulo 11, você pode ir no capítulo 12. O 11 é porque quando ele começa a dizer assim, o que aconteceu no decurso de um ano, em tempo que os reis saíram para a guerra, ou seja, o exército vai, e que Davi, ele diz assim, que Davi ficou em Jerusalém, por que ele disse isso? Ele não vai detalhar nesse capítulo de Crônicas, aqui nesse momento ele não julga importante, não julga relevante para a construção da história de Israel, mas nesse momento, mas ele nos conduz ali para o livro de Samuel, no capítulo 11, porque vai levar a Davi aquele grande momento, aquele momento que Davi é mais lembrado na sua história, que é que ele comete ali o pecado contra Batseba. Por quê? Porque ele estava ocioso, ele deixou de cumprir o seu propósito. Davi era um homem de guerra, era um homem de combate. Davi ele foi levantado exatamente para enfrentar os adversários, para vencer e fazer com que o povo de Deus tivesse a sua expansão sobre as terras, né? Davi era um homem que, por meio da sua lança, por meio da sua espada, por meio dos escudos, ou seja, tudo isso que era a representatividade, a concentração da força do Senhor, que no fundo é por meio do próprio Senhor e nesses instrumentos que passavam, que se fazia presente. Davi era o homem que fazia com que o nome de Deus, através das batalhas, assim como o Senhor do Exército, fosse conhecido, reconhecido, glorificado e temido pelos seus adversários, glorificados por quem estava com ele e temido por aqueles que ousavam desafiar os hebreus, ou os judeus, os hebreus, que era o povo, a nação do próprio Senhor. Interessante. Então, Davi, ao se ausentar da guerra, isso aqui era no tempo da primavera, né, esse decurso de um ano, é porque aquele do capítulo 19 começou aquele combate, cessou ali aquele combate por um tempo, ficou um ano, e depois eles voltaram a combater novamente. E, então, o autor aqui de Crônicas preferiu não ressaltar, preferiu ressaltar, sim, a questão da batalha, a questão da vitória, né, que Joabe vai vencer. E quando você vai lá para o capítulo 12, você vai ver também, lá no capítulo 12 de 2 Samuel, né, de 2 Samuel, você vai ver a sequência disso, é que quando Joabe já domina ali a cidade de Rabá que era a principal cidade ali dos amonitas, ele domina, ele manda avisar a Davi, certo? Ele manda avisar a Davi para que Davi pudesse vir, e Davi, vamos dizer assim, fazer a simbologia da conquista, porque ele não queria que passasse para a história, não queria que o nome de Joabe fosse lembrado como conquistador, e sim o nome do seu rei, porque Joabe era um homem que tinha fidelidade a Davi, apesar que, durante o transcorrer, quando a gente vai lendo ali os livros, principalmente de Samuel, você vai ver que quando alguém tem uma fidelidade bastante e tem uma importância de combate, como Joabe tinha um dos principais generais, você vai ver que não é tão simples assim. Aquele que é amigo, por muitas vezes parece postar-se como inimigo ou como alguém que a sua própria voz se sobrepõe àquele a quem ele serve. E aí era uma preocupação que Davi, em relação ao Senhor, tinha, que Davi não tinha essa propensão, mas Joabe assim tinha. Então, Joabe conquista e vai e traz a honra a Davi. E aí ele faz uma marcação temporal que, ao chegar lá, Davi encontra lá, em uma das versões bíblicas, ou em um dos capítulos, em uma das versões bíblicas, ele fala que Davi tira a coroa da cabeça do rei. Só que em uma das versões bíblicas ele fala que esse rei, na verdade, é dos seus deuses. Diz que tira da cabeça daquele deus. E seria até lógico, né? Seria até lógico esse entendimento, porque aqui, segundo traz aqui a narrativa, são 34 quilos de ouro, um talento. E aí, qual a cabeça que sustentaria 34 quilos de ouro de uma coroa, né? Então aí Davi tira a segunda também narrativa, a pedra preciosa que tinha naquela coroa, e coloca na sua própria coroa de rei. Então, é o primeiro coisa. E o interessante também tudo isso, que Davi aqui ele repete um fundamento que não era, vamos dizer assim, aquilo que era do coração do Senhor em relação aos povos que eles conquistavam. Porque lá no versículo 3 ele diz assim, também o povo que estava nela levou, e os fez serrar com a serra e cortar com talhadeira de ferro e com machado. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Ele faz com que esse povo sirva, né? Faz eles de servo, de escravo. Então dentro ali da lógica da lei, dentro daquilo que foi estabelecido já desde Moisés, era um fundamento que não se prosperava. Mas ainda assim, a gente vê que quando a ocupação, que foi uma das falhas da ocupação do tempo de Josué, das terras, de alguma forma, Davi, nesse aspecto também, ainda persevera, ainda deixa com que aconteça. E aqui ainda se torna mais complexo, né? Porque a mistura ela já está muito maior. E ele leva justamente esse povo lá para a cidade de Jerusalém, como escravo. Ou seja, vai permitir cada hora uma mistura mais intensa. E o interessante também é que esse capítulo, além desse momento glorioso de Davi, mas traz aqui também uma série de outras batalhas, que aí são contra aqueles gigantes. Lembrai-vos que Davi ele venceu Golias, né? E essa história está relatada ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Depois você dá uma passada lá
para poder relembrar as façanhas. Então Davi venceu Golias. Então Davi ele era reconhecido por ter vencido um homem que aterrorizava, amedrontava, ou seja, congelava o povo. Mas o que a gente vai ver aqui nessa sequência, ali do versículo 4 até o versículo 8 desse capítulo 20, é que além de Davi, veja só, esse ato, essa inspiração, e depois com a formação, né, Davi ao ser perseguido ali pelo rei Saul, a formação, ou seja, a junção de vários homens desacreditados, homens famintos, homens abandonados e renegados pela sociedade, vai se formando nesses homens, na verdade, um exército valoroso que era conhecido como os valentes de Davi. E aí, justamente essas pessoas aí que acompanham Davi, vai se levantar e vai justamente batalhar e vai fazer coisas iguais ou até melhores do que o próprio Davi. Vamos dizer o seguinte, no campo de batalha, porque aí ele vai trazer que não é somente o líder que efetivamente é o responsável pelas grandes conquistas. Nós já vimos ali, ó, que Joabe, como general, fez a conquista e deu a glória para Davi. E aí ele vai trazer a história de Sibecai, que ele mata Sipai. Quando você pega essa história, você vai lá no capítulo, por exemplo, 22 de 1 Samuel, ou é 1º ou é 2º Samuel? Quando você vai nesse capítulo 22, você vai ver uma relação de nomes que efetivamente, eu não vou dizer que não batem, eu vou dizer que não são iguais aos nomes que aqui estão relatados. Ou alguns são e outros não. Não sei se é por causa de tradução, não sei porque era uma outra forma de falar, às vezes até o mesmo nome da cidade ela não bate, porque aqui ela fala, por exemplo, Guerra em Gézer ela vai falar em Gop. Então, convém que a pessoa faça um desmiuçar melhor histórico para poder entender por que dessa diferença. Então, ele realça a vitória de Sipai, realça a vitória de Elanã, filho de Jair, né, que ele vence Lami, ele traz que esse Lami é irmão de Golias. Ele traz também uma outra guerra que houve em Ate, né, e ele é vencido ali por Jonatas, um gigante, né, que tinha 24 dedos, 6 dedos nas mãos, em cada mão, em cada pé, impressionante. E por final, estes homens, ele faz uma referência que todos esses homens eram da cidade de Gate, da família de Rafa, que era da família de gigantes, ou seja, fazendo com que aquilo que Davi, as grandes vitórias, ele estimulava os seus guerreiros, ou seja, como se Davi tivesse preparado aqueles novos homens para poder, vamos dizer assim, substituir no campo de batalha, porque aqui nessa batalha mesmo, um pouco antes, o próprio Davi quase morre, sendo que Abisai, vamos dizer assim, salvou a vida de Davi, e a partir daquele momento os próprios guerreiros, os próprios soldados disseram que a vida de Davi era muito importante para eles, e eles não poderiam se permitir perdê-lo no campo de batalha, ou seja, afastando Davi completamente das lutas, porque Davi estava envelhecendo, né? Isso mostrando também um parâmetro que é o seguinte, talvez aquilo que tem até lá no livro ali, não sei se é Levítico, Números, quando ele vai tratar, por exemplo, das obrigações dos levitas, que ele trabalhava dos 20 até os 50, a partir dos 50 eles retomavam sua vida de forma natural, talvez aqui seja uma marcação também, indicando pra gente que por muitas vezes, a gente às vezes não está mais exatamente no campo missionário, numa profundidade, no caminho ali, mas que a gente continua, mas de uma forma diferente, um pouco mais limitado, mas continua assim, sendo unção, sendo objeto, sendo fonte de bênção, fonte de instrução, muito mais de instrução do que propriamente do campo de batalha. Também fazendo um pouco disso, um pouco diferente do que as igrejas tratam ali, dizendo que a gente vai até o final, mas o final, até o último fôlego de vida. Assim, a gente permanece até o último fôlego de vida no Senhor. Isso, sem dúvida, isso também não nos tira, vamos dizer assim, o dever, nossa obrigação, nosso amor de continuar na administração, continuar no ensino, continuar no evangelismo. Mas, às vezes, com certeza, a carga, ela diminui. Porque aqui, por exemplo, o próprio Davi foi resultado disso. Por fim, é assim que vai se estabelecendo. São diversas guerras, são diversas lutas, isso é a nossa vida também da mesma forma, são batalhas e batalhas, mas lembrai-vos que mesmo você sendo chefe da casa, mesmo você sendo chefe da família, às vezes a luta não é só tua, às vezes a tua própria esposa faz parte de quem vai vencer essa luta, teus filhos, quando bem instruídos, quando bem treinados, quando bem orientados, porque o que importa é que você e sua casa estejam no Senhor e deixar com que o Senhor trabalhe e seja a força de toda a casa. E ele sendo força de toda a casa, tudo é vitória. Diz assim, mas e quando eu morro, quando eu sou derrotado com tudo? É vitória porque Deus assim o fez, assim Deus estabeleceu e tinha chegado o teu momento de retornar à casa do teu pai. Tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, hoje, terça-feira maravilhosa, que Deus possa te abençoar, conduzir tua família, proteger e principalmente despertar o ânimo no teu coração, na tua vida, que ainda não conhece o Senhor, para que você possa entregar hoje, faça isso, a tua vida a Jesus Cristo. E Deus te cuide, meu irmão.